Boa noite a todos, que a paz de Yahushua esteja com cada um que está aqui presente essa noite. Vamos para mais uma ministração da reunião missionária no Instituto ID Prover. E antes da gente começar, gostaria de agradecer a todos presentes, aqueles que estão nos canais de comunicação ouvindo esta ministração. Antes da gente dar início, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa compreender o que o Eterno quer falar aos nossos corações através dessa ministração do dia de hoje. Vamos lá? Pai Eterno, em nome de Yahushua, que sejamos edificados pelo meio da Tua Palavra, que sejamos transformados e revigorados pelo meio da Tua Palavra, Senhor. Que Yahushua, Teu Filho, nos conduza nessa ministração e tudo que possa impedir da gente concluir esse aprendizado de hoje, que o Senhor elimine dos nossos caminhos. Para a glória do Teu nome, Pai Eterno, que o Espírito de Yahweh, que o Teu Espírito nos conduza nessa ministração. Amém? Então, vamos lá. Gente, vamos buscar o entendimento, então, dessa palavra de hoje. O ensino de hoje está voltado ao culto racional ao Eterno. Encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Para a gente começar esse entendimento, existem várias linhas de pensamentos teológicos a este respeito. O nosso objetivo na ministração de hoje não é confrontar essas formas de doutrina, mas trazer luz a esse tema tão importante, para aqueles que buscam prestar o seu culto racional ao Eterno, de uma forma que ele se agrade e que a gente tenha verdadeira compreensão do que é o culto racional. Cabe a cada um discernir o seu caminho ao qual vai seguir, ou seguirá as doutrinas de homens, ou seguirá a sã doutrina, por meio da palavra do Eterno. Se você acredita que o caminho que está seguindo é o correto, não estamos aqui para julgar, apenas trazer informação para aqueles que estão famintos pelo conhecimento. A pergunta que fica aqui no início dessa ministração, eu gostaria que vocês refletissem comigo, é a seguinte: qual é o verdadeiro significado de cultuar ao Eterno? Qual é o verdadeiro significado de cultuar ao Eterno? Muitas pessoas possuem a crença de que cultuar ao Pai Eterno, nos dias atuais, é ir para um local, para uma denominação, e neste local você presta o seu culto ao Eterno. Aos que consensam do mesmo pensamento, acreditam que existe dois meios para prestar este culto. A primeira questão é participar de forma direta, sendo obreiro, e todos que estão prestando serviços de alguma forma na cerimônia ao qual está sendo realizado para o Pai Eterno. Então, a primeira questão é você ser obreiro e estar participando daquela cerimônia que está sendo oferecida ao Eterno. A outra questão, ela é de uma forma mais indireta, que é aquelas pessoas que são os espectadores, assistindo ao que está sendo proposto por aquela determinada denominação através dos seus líderes. Por exemplo, aqui hoje, algumas pessoas estão aqui assistindo, então nós temos as duas formas aqui no entendimento deste grupo. Estão aqui sendo cooperadores de uma forma trabalhando, gravando, acompanhando, fazendo com que tudo aconteça. Outros estão aqui sentados assistindo. Perfeito? Então, a gente tem esses dois formatos conforme entende-se essa teologia. Outra forma desses grupos de cultuar ao Eterno são por meio de gestos, aquela questão de gritos, levantar dos braços, da mão, dar glória ao Pai, aleluia, enfim, movimentos corporais, falar em línguas, cânticos espirituais, enfim. Para eles, para esse grupo, para esse movimento, você está ali fazendo um culto racional ao Senhor. Perfeito? Você está ali, de certa forma, entregando o seu melhor ao Senhor. O que há de comum
entre essas formas de cultuar ao Eterno é que todos devem se dirigir a um local definido por este grupo para prestar o seu culto ao Eterno. Ou seja, por esses grupos você não consegue cultuar ao Eterno da tua casa, por exemplo. Né? Você precisa se deslocar a esses locais, estar junto com grupos, com pessoas, e através daí, aí sim você está cultuando e processando a sua fé. Perfeito? Caso você não vai, o que acontece? Ou não frequenta um local para cultuar o Senhor, a pessoa ela não está prestando um culto ao Eterno com a sua vida. Esse é o entendimento dessas pessoas. E, teologicamente, como que chamam? São pessoas que estão desviadas, né? São pessoas desviadas da fé. É a terminologia mais comum encontrada em relação a esses grupos, para aqueles que não processam da mesma fé, da forma como eles entendem. Agora, por que é importante eu fazer essa entrada antes da gente compreender a questão do culto racional? Porque a gente precisa entender como funciona alguns parâmetros para a gente conseguir correlacionar. Para a gente, através dessa correlação, a gente toma a decisão do certo e do errado. Mas o que a palavra do Eterno fala sobre isso? É o que vamos, no decorrer deste ensino de hoje, buscar descobrir, buscar desvendar. Tema polêmico? Não, amigos. Só vamos colocar um pouco de sal e luz nessa questão. Afinal, o Evangelho é para nos confrontar e não trazer conforto. A proposta do Evangelho do Pai Eterno não é trazer conforto para o homem, é confrontar o homem. A sua parte carnal, a sua parte natural. Este é o objetivo, a sua parte almática. Este é o objetivo do Evangelho, confrontar toda essa parte interior em nós, para que a gente consiga verdadeiramente prestar um culto racional ao qual a palavra declara e que verdadeiramente o Senhor vai se agradar, né? Esse é o principal intuito. Então, começamos agora a nossa reunião missionária de hoje, esperançosos para encontrar o quê? Respostas e que sejamos edificados por meio da palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós e, portanto, sigamos a partir dessa introdução inicial. Qual o comportamento que o impede de prestar um culto racional ao Eterno? Vamos desvendar um pouco Romanos capítulo 12, versículo 1. Comportamentos. Você sente inveja? Ira? Você tem um sentimento de rivalidade? Você tem um sentimento de conflito? Essas coisas podem complicar a tua vida perante o Eterno e que você tenha dificuldade de prestar um culto racional. Aonde que a gente vai começar a nossa história de hoje? Na base bíblica. Vamos em Gênesis capítulo 4, versículo de 3 a 8. E a gente vai entender um pouco dessa história, e dentro dessa história a gente vai entender como funcionam as igrejas. Certo? Essas duas divisões de igrejas e qual seria a igreja que Yahusha deixou e que muito se perdeu no meio desse caminho até os dias de hoje. Esse é o nosso objetivo de hoje e eu espero encorajá-los a ficar conosco até o fim. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? A pergunta do Eterno. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo?
Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O que essa passagem de Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 8, tem a ver com o nosso estudo de hoje na questão de quando a gente fala sobre um culto racional? Vamos entender aqui algumas questões. Primeiro, quem são os pais de Caim e Abel? Eva e Adão. Então, Eva e Adão geraram Caim e Abel. Caim, ele era lavrador. Abel, pastor de ovelhas. O Eterno, ele aceita o sacrifício de Abel. Entretanto, rejeita o sacrifício de Caim. Caim, por ser um agricultor, oferece ao Eterno os frutos do seu trabalho. Mas ele não teve o cuidado e o zelo nas escolhas dessas ofertas. Já Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu ao Eterno os melhores animais do seu rebanho. Qual que é a consequência disso? O crime. E o que acontece após esse crime? Caim, ele é separado da presença do Eterno e banido das terras onde ele morava com seus pais. Qual que é o ensino que a gente vê em relação a isso? A primeira questão, comportamento. Qual foi o primeiro comportamento que entrou dentro do coração de Caim? Inveja. Depois que Caim, ele se enfurece, porque o Senhor diz aqui, o rosto dele se transformou. Então, ele apresenta ira. Depois, Caim, ele é movido por uma rivalidade no seu coração. E essa rivalidade leva a um conflito. Porque ele pega e chama o irmão dele para um campo e depois ali comete o crime. Perfeito? Então a gente vai entender no decorrer que essa história, ela faz sentido quando a gente fala da questão do culto racional, porque nós, quando prestamos o culto de forma errada, além do Senhor não se agradar, a gente, infelizmente, pratica os mesmos sentimentos que Caim apresentou diante de Abel. E a gente vai ver isso. Guarda isso até o fim da nossa ministração. Inveja, ira, rivalidade e conflito. E vocês vão ver que essas pessoas que não prestam culto racional ao Eterno, a qual ele se agrada, manifesta isso no decorrer dos seus comportamentos, através das suas atitudes. Então, vamos seguir adiante. Uma forma de oferecer culto ao Eterno era por meio de ofertas e sacrifícios. Até a vinda do Messias era assim que era praticado. Mas o Messias vem e ele muda essa trajetória. Só que o que eu tenho que entender, neste caso, o de Abel e Caim, o fim foi trágico. Pois o pecado dominou Caim. Agora a pergunta que eu faço para vocês: quantas pessoas vivem como Caim nos dias de hoje? Quantas pessoas dizem estar ofertando um culto agradável ao Eterno, mas estão com o coração cheio de mágoa, ira, rancor, inveja, contenda, estão em pecado? Perfeito? E vão a esses lugares de forma a cultuar, assim como é, mas assim, não compreendem a si mesmo. Uma palavra mais abrangente aqui, não compreende a si mesmo. Não entende que está em falha, em dívida consigo mesmo. Perfeito? Então, vamos dar sequência para que a gente possa entender um pouco mais o que eu quero trazer aqui hoje. Além de praticar o mesmo modo de culto de Caim, por que eles praticam o mesmo culto? Porque menosprezam a era da graça, vinda pelo Messias. Fazem seus atos como Caim. E o Senhor, assim como recusou dele, também recusa aqueles que agem de tal modo e negligenciam o que o Filho fez. Ou seja, tem pessoas que acreditam que para cultuar a Deus precisa mover da força do seu trabalho. Se você não for um obreiro, você não está fazendo completo. Se você não tiver lá as diretrizes dessas denominações, você não está fazendo de forma correta, você não está cultuando ao Eterno.
Perfeito? Se você não estiver agregado a uma denominação de carteirinha assinada e tudo mais, você não está cultuando, você não está prestando um culto ao qual o Senhor se agrada. Mas essas questões não estão na palavra, isso é doutrina de homem. Não está na palavra isso. A palavra não determina isso. Foi o homem que conduziu esse processo, não o eterno. E o que é a nossa base de vida junto com o eterno? A palavra. Perfeito? Agora, olha que interessante. O Messias é uma mudança de era. Logo, o culto racional que o eterno aceita, então, sofreu mudança. Aquele momento de sacrifício, pegar os animais, levar ao templo, né, para a expiação do pecado, isso ficou lá. Ficou no passado. Agora, o culto racional que o eterno se agrada, somos nós, as próprias pessoas. E a gente precisa entender isso. E vamos então aprender como devemos praticar nos dias atuais aquilo que verdadeiramente agrada o Pai Eterno. Perfeito? O versículo base do ensino de hoje, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então é bem direto, é bem objetivo esse versículo aqui. Ele coloca em forma de súplica para que a gente, que é pelas misericórdias do Senhor, nós possamos nos apresentar, o quê? Os vossos corpos em sacrifício. Então são os nossos corpos que estão diante do Senhor em sacrifício. Olha como mudou. A gente vai entrar em mais alguns detalhes, mas os nossos corpos em sacrifícios santo e agradável. E aí a palavra final é o quê? Que é o nosso culto racional. Ou seja, é você viver de uma forma em santidade diante do eterno, né? Em sacrifício dia após dia, que é o culto racional que devemos prestar a ele. Já na nova tradução linguagem de hoje, nos ensina que, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado aos seus serviços e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Perfeito? A nova tradução linguagem de hoje traz uma forma um pouco mais extensa do que a gente viu na King James 1611. Agora vamos pegar tudo isso que a gente já viu até aqui e buscar desvendar esses mistérios, né? Para a gente conseguir compreender essa questão do culto racional, essa questão de como as denominações tratam isso hoje, como a religião, de forma geral, trata essa questão hoje, e aí entramos nesse meio, como nós devemos tratar essa questão. Então, seguindo o que foi exposto no início desse estudo, vamos compreender a definição de culto, definido pela teologia através dos reformados ortodoxos, né? Foi o primeiro grupo que estudou esse conceito e trouxe uma representação de como deveria. Então, a gente vai entender como isso acontece. Etimologicamente, a palavra culto deriva do latim, que significa adoração ou homenagem a Deus. Então, sempre que você está cultuando, você está fazendo uma adoração ou uma homenagem a Deus. Perfeito? O termo latino envolve a raiz colo e colere, que indica honra ou cultivar, por exemplo. Então, historicamente, os reformados ortodoxos definiram religião, o termo religião, como a maneira correta de honrar a Deus, ao Eterno. Perfeito? Então, este grupo definiu que isso é uma religião e a maneira correta de honrar a Deus é desta e desta forma. Perfeito? Criou como deveria ser a estrutura de fazer uma adoração ao Senhor. Tá? Então, que fique claro esse início para a gente poder entender.
Os principais termos de culto significam inclinar-se, prostrar-se. Então você vai ver muito isso, essas denominações fazem com que você se incline, que você se prostre, se você se referencie, né? Várias homenagens. Algumas religiões têm aquela questão de abaixar-se para beijar ali, alguma palma da mão, alguma coisa assim. Existem algumas situações assim. Indicativo de prostrar-se para estar fazendo uma referência de adoração. Então, eles criaram esses mecanismos para mostrar que você está, de certa forma, honrando e cultuando e cultivando ao Eterno. Perfeito? Doutrinas de homens, trazendo uma forma de como as coisas devem se prosseguir. Isso tem que ficar claro. Diante disso, o modo de cultuar que muitos praticam hoje seguem o conceito determinado por esse grupo dos reformados ortodoxos da Igreja Católica Romana, modificando o modo e forma, perfeito? De acordo com cada estrutura de liderança e conceitos de pensamentos e ideias, implementando em outras denominações por meio de outros conceitos teológicos. A Reforma Protestante, por exemplo, segue, de modo geral, algumas linhas de pensamentos da religião católica e se difere em outras questões. Tá? De uma forma bem resumida, um grupo ortodoxo aqui, o grupo da Reforma Protestante ali, e criaram essas linhas de pensamento. Tá? Até aí, cada um segue a direção, segue o caminho a qual o coração se direciona. Né? O objetivo nosso não é dizer quem está certo, quem está errado, qual grupo que não. O nosso objetivo é entender, compreender como isso impacta no nosso culto racional eterno. Apenas isso. Tá? Nós não estamos aqui para dizer que o grupo está certo, o outro grupo está certo. Não, isso aqui não compete a nós. Perfeito? É só a gente trazer o entendimento, trazer a nossa consciência, a razão. Esse é o nosso objetivo. Mas, em relação ao tema proposto, eles possuem um consenso, esse grupo, que para cultuar ao Eterno, as pessoas devem estar ligadas a uma determinada denominação e seguir a doutrina deste grupo. A religião agora possui, neste caso, de modo ampliado, para a explicação desse assunto, duas diretrizes de pensamentos principais. Católicos, né? E protestantes. Perfeito? E dentro dessas duas diretrizes vem todas as outras ramificações, tá? E é claro, existem outros grupos de pensamentos, tal, que como não é o tema em questão, eu não vou entrar nessa linha de detalhe, que não convém aqui. Eles divergem em várias questões, porém elas convergem quando o assunto é aonde e como se deve cultuar ao Eterno. Indo para um local, o templo de adoração, que são as igrejas em sua maioria. Existem outras linhas de pensamento, como eu falei aqui, mas a gente vai ter só nessas duas. Para não fugir do tema proposto, que é prestar um culto racional ao Eterno, com base em Romanos 12:1. Perfeito, meus irmãos? Portanto, esses pensamentos teológicos, eles se diferem de modo ao qual o Senhor se agrada, que é o tema em questão dessa ministração de hoje. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, o que Romanos está trazendo para nós é que são os nossos corpos que devemos apresentar em sacrifício vivo ao Senhor. São os nossos corpos que devemos trabalhar para o processo de santificação. São os nossos corpos que é o que agrada ao Senhor. E isso é o nosso culto racional. Não está dizendo aqui que você tem que ir lá fazer carteirinha, você tem que ser membro, você tem que... Não está dizendo, essa palavra não diz isso. Perfeito? E a palavra do Eterno, né, ela não coloca nenhuma regras gerais para que a gente tenha que seguir alguns parâmetros. Embora alguns entendam que alguns textos direcionem a isso. Mas não é claro. Perfeito? Antes de aprofundar no tema, vamos ver a igreja que cultua de forma de Caim, na forma que Caim cultuou ao Eterno.
Então vamos fazer aqui um intervalo para a gente poder compreender a igreja que gera filhos como Caim. A gente vai entender um pouco. E eu espero que vocês prestem atenção nos detalhes. E a igreja que gera filhos como Abel. E depois a gente vai entender essa questão onde que o Messias entra. Então, a igreja que gera filhos como Caim nos dias atuais. Os seus traços em comportamentos, a gente vai ver aqui. A primeira questão, invejam quem faz diferente. Após o milagre de Lázaro, por exemplo. Mas você vai ver isso enraizado nessas pessoas. Invejam quem faz diferente. João 11, 46 e 53. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito após o milagre de Lázaro. Depois, os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nós convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus, que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Olha como é interessante essa palavra, ela é profunda. Invejam quem faz diferente. E Yahshua ali estava fazendo diferente. O Messias na terra estava fazendo a diferença. Ensinando, aplicando o evangelho, indo de um lado para o outro, ensinando a doutrina sã, fazendo milagres. Tudo aquilo que o Pai tinha determinado sobre a vida dele estava acontecendo. Aí vem um grupo religioso da época e vai fazer o quê? Quer matá-lo. Mas olha como o Eterno é tão maravilhoso. Ele pega da própria boca daquele que quer matar o filho, Caifás, faz ele profetizar sobre o filho. Talvez você não está entendendo esse mistério. A igreja que gera filhos como Caim vai querer te matar. Mas o Eterno vai fazer eles profetizar sobre a sua vida. Eles vão falar coisas não por suas bocas, mas o próprio Pai vai usá-los para que ele declare vida sobre o seu ministério. Mesmo que a vida, nesse caso, é a morte é a tua morte. Mas o propósito de Deus vai além das nossas compreensões, vai além da nossa vontade. Perfeito? Então, entenda esse traço, né? Invejam quem faz diferente. A próxima questão. Eles se iram e perseguem aqueles que servem com pureza em seu coração. Eles vão se irar e vão perseguir aqueles que servem com pureza em seu coração. João 18, 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Ele questionou: o que é a verdade? Porque o Messias sempre dizia nas suas pregações: em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Pilatos foi confrontá-lo. Quem é a verdade? E, dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Se você está andando no caminho do Eterno, as pessoas vão te julgar, vão te buscar sentenciar, mas em você não pode haver o quê? Crime algum. Por quê? Porque você, se você é um sacrifício vivo, você vai andar em santidade. Você vai buscar andar em espírito.
Você vai buscar andar em verdade. Para que essas palavras não sejam declaradas sobre a sua vida. De uma forma, eu encontrei crime, é verdade. Outra questão, 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Por quê? Porque esse grupo aqui que age como Caim vai querer te perseguir, vai se irar, vai querer te destruir, até mesmo dentro de grupos religiosos, porque assim foi com o filho. Assim será com a tua vida. Aí você fica querendo encontrar consenso. Não vai existir consenso. Você precisa entender que não vai existir consenso, porque não houve consenso na época do Messias. Então não vai existir consenso na nossa época. Não vai existir assim, meu amigo José, você está no caminho certo, vai lá e faz aquilo que Deus tem para a tua vida. Não, eu vou até te ajudar. Eu sei que, você está fazendo a obra, você está evangelizando. Eu vou te ajudar, vou dar um empurrãozinho, você está no começo. Você não vai encontrar. Não espere querer encontrar isso, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas acusando. Você vai encontrar pessoas iradas. Por quê? Porque você está fazendo diferente. Porque você está fazendo a vontade do Pai. Você não está fazendo a vontade do homem. Você entendeu o que é o culto racional. A terceira questão. Esse ensino ele é forte, irmãos. Eu espero que entre no coração de vocês. Tentam impor por meio da força a sua vontade ou doutrinação. Tentam impor por meio da força a sua vontade ou doutrinação. Onde a gente vai ver isso? Mateus 15, de 1 a 6. Prestem atenção. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem o seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. O que isso significa? Eles tentam impor sua vontade e vai fazer com que você aceite a verdade deles, acima da verdade do Pai. Aqui ficou uma coisa muito simples. A primeira questão: os fariseus, os escribas, eles permitiam, a religião da época permitiu que você desse os seus recursos à religião, não tinha problema. E poderia faltar para os pais. E de repente poderia estar numa certa idade necessitando daqueles recursos. E aí eles colocavam como era uma adoração a Deus. Você estava fazendo uma oferta, um sacrifício a Deus, dando as suas ofertas. Então eles permitiam que as pessoas dedicassem seus recursos aos serviços religiosos, em vez de cuidar de seus pais. Era isso que o Messias estava explicando aqui. E eles estavam o quê? Invalidando o quê? Pelas tradições deles, o mandamento de Deus. Então, quantas pessoas nos dias de hoje não invalidam os mandamentos de Deus pelas tradições de homens? Isso eles tentam impor por meio da força a sua vontade ou doutrinação. Então, é uma igreja gerando Caim. Eu não sei se vocês estão entendendo a mensagem de hoje. São igrejas gerando Caíns. E como o Messias, como foi colocado aqui,
A questão que os fariseus perguntou: por que transgridem os teus discípulos as tradições dos anciões? Ou seja, aqueles que estão mais tempo acham que têm o direito de perpetuar a vontade sobre as outras pessoas que estão chegando. Mas não entende um princípio básico das Escrituras. O Senhor opera em cada um de nós o seu querer, a sua vontade, ao seu tempo. E o Senhor, ele muda as coisas de lugar conforme a vontade que provém a Ele, somente a Ele. Não cabe a nós discutir o tempo, o espaço e a vontade do Eterno atuar na vida de cada um de nós. Cabe a nós cumprir. E tem mais uma questão. Depois desses passos, o que eles vão fazer? Procuram matar aqueles que não seguem os seus pensamentos teológicos. Eles dão um jeito de caçar essa pessoa com a sua teologia. Marcos 3, de 4 a 6. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituído a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, formaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Pode ver que cada passo que o Messias dava, cada ação que o Messias fazia, que ia contra a doutrina deles, eles achavam uma forma de querer matá-lo. Em todos os lugares que o Messias passava, que estava contra a forma que eles ensinavam, eles achavam um jeito de formar consenso para eliminá-lo. Então, a igreja que gera filhos como Caim nos dias atuais, os seus traços e o seu comportamento, invejam quem faz diferente, se iram e perseguem aqueles que servem com pureza em seu coração, tentam impor por meio da força a sua vontade ou doutrinação, procuram matar aqueles que não conseguem, que não seguem seus pensamentos teológicos, promovem falsas doutrinas, caminho fácil e atraente aparentemente, mas o leva para a perdição e o abismo eterno. Romanos 16, entre versículo 17 e 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Então essas pessoas vão criar formas e meios e caminhos para enganar os corações das pessoas que são ingênuas. Então, como Romanos descreve para nós, eles vão em busca de saciar os seus apetites. Eles vão em busca de resolver questões que são de interesses para eles. Eles não estão preocupados com as ovelhas do Senhor. Eles não estão preocupados com verdadeiramente conduzir essas pessoas ao Senhor. Eles estão interessados em conduzir muitos deles, não estou dizendo todos. A gente não pode colocar todo mundo dentro desse grupo, não é assim que funciona. Existem pessoas boas em todos os lugares, como também existem pessoas com intenções ruins em todos os lugares. Por um lado, ou por falso entendimento, falso ensino, às vezes as pessoas também acabam sendo ingênuos, pertencendo a esse grupo, mesmo estando diante a lideranças em algumas situações. A gente precisa deixar isso claro.
dentro do que a gente está estudando aqui. Agora, perfeito. Vimos essa primeira parte, a igreja que gera filhos como Caim. Talvez você deva ter se familiarizado em algum lugar que você passou, com algumas pessoas que você conheceu, deve ter vindo à tua mente algumas pessoas. Aí eu falo para vocês, antes da gente entrar no próximo passo, ore por essas pessoas. Ore para que Deus encontre o coração dessas pessoas, converta, e mostre a ele o caminho certo que eles devem seguir. Esse é o verdadeiro adorador que o Senhor busca. E isso é o nosso papel como igreja. A igreja genuína, a igreja verdadeira, a gente intercede por essas pessoas, para que eles encontrem o verdadeiro caminho da luz. Então, neste momento, a gente vai agora buscar discernir um pouco a igreja que gera filhos como Abel. Primeira questão: obediência aos ensinamentos do pai e do filho. Essa é a igreja que gera filhos como Abel. Colossenses de 3, 23 a 24 nos ensina o primeiro comportamento. A primeira questão. Essas pessoas são pessoas puras de coração. Então, eles vão entregar o melhor, o seu melhor para o eterno. Certo? É o primeiro comportamento que você vai encontrar. São pessoas puras de coração e vai entregar o seu melhor para o eterno. A parte gorda, ele vai separar para o eterno. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, igreja que gera filhos como Abel, ou seja, pessoas que ajudam outras pessoas a conhecer a verdade do Evangelho, vai sempre te direcionar a Cristo. Vai sempre mostrar que você está servindo a Cristo e não ao homem. Vai sempre mostrar que o teu coração tem que estar totalmente entregue ao Senhor e não às pessoas. Vão te mostrar que o teu coração tem que ser puro e que para o Senhor você tem que entregar o teu melhor. Essa é a primeira característica. Segunda característica: não possuem maldade em seu coração. Não maquinam contra os outros. Se você é dessa geração de filhos como Abel, você não tem maldade no seu coração e você não vai maquinar contra os outros. Você pode ver que Abel e Caim estavam juntos e o irmão chama para ir para o campo. Como Abel não tem maldade no teu coração, o que Abel fez? Foi. Mesmo estando diante do irmão irado, porque provavelmente ele estava. Mas ele foi. Porque não existia maldade em seu coração. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 2 a 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 2 a 3. Como crianças recém-nascidas, não possui maldade no seu coração. Você consegue viver uma vida como criança recém-nascida, sem maldade no seu coração? Sem maquinar o mal contra as pessoas? Desejando de coração o leite espiritual puro. Porque se você não tiver pureza, você não vai receber o leite espiritual puro. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, para essas pessoas tivemos uma prova que o Senhor é bom em nossas vidas. Então, a igreja que gera filhos como Abel não pode possuir maldade em seu coração e nem maquinar o mal contra os outros. A terceira característica. Vocês já devem saber, eu acho que isso daqui, quer ver? Lutam contra o pecado. Buscando
dominar as suas fraquezas. Efésios 4, 25, 26. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui são práticas de comportamento, meus irmãos. Aqui são práticas de comportamento, meus amigos, que devemos ter todos os dias. Olha o que a palavra diz. Você deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Isso aqui é uma regra do nosso dia a dia. Nós não podemos, nem por brincadeira, mentir. Se dizer que somos filhos do Senhor. Nem por brincadeira devemos mentir. Porque nós não estamos agradando ao Senhor por qualquer questão de mentira que seja. E o mais interessante, se nós ficarmos irados por alguma coisa, o que não devemos fazer? Pecar. Ou seja, essa ira, assim como aconteceu com Caim e Abel, não pode acontecer conosco. A ira entrou no coração de Caim e essa ira fez com que ele pecasse. Então, se a ira entrar no teu coração, tome cuidado, como o Senhor falou, para que você não peque. Então, nós precisamos lutar contra o pecado, buscando dominar as nossas fraquezas, assim como o Senhor falou a Caim, que ele não poderia deixar que aquilo o dominasse, mas que ele dominasse aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquele desejo no coração, aquelas fraquezas. Ele tinha que dominar. Então, mas eu sou fraco, eu não consigo. Não. O Senhor disse em sua palavra que não existe pecado algum que vem sobre o homem que ele não pode lutar, que ele não pode vencer. Porque o Senhor, o nosso Messias, fez tudo isso por nós. Então, a força do pecado que outra hora dominava o homem, perdeu sua força quando o Messias morreu por nós. Mas nós temos que lutar contra o pecado. Outra questão, outra característica dessa igreja, a qual o Senhor busca, em relação ao culto racional. Preservam a presença do Pai, através da aliança que hoje é expressa no Filho. Essa é uma característica que nós temos que viver assim de uma forma, na sua totalidade. Preservar a presença do Pai através da aliança que hoje é expressa no Filho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o que temos que fazer? Levar às pessoas a mensagem da reconciliação. Olha, o Senhor reconciliou o mundo consigo mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém pode fazer nada. E por este motivo, por causa de Cristo, você pode se achegar a Ele. Eu posso se achegar a Ele. E podemos ter uma vida nele em santidade. É esse caminho que nós temos que buscar. Porque foi o Senhor que deu, sabe aquele passo à frente? Foi o Senhor, não foi nós. Nós não poderíamos fazer isso. Nós estávamos no lamaçal do pecado. Perfeito? A igreja que gera filhos como Abel buscam obediência aos ensinamentos do Pai e do Filho. São puros de coração, entregam o seu melhor para o eterno. Não possuem maldade em seu coração, não maquinam contra os outros. Lutam contra o pecado, buscando dominar sua fraqueza. E preservam a presença do Pai.
através da aliança que hoje encontra, está expresso no seu filho Yahshua. Portanto, essas pessoas, que são a igreja de Cristo, promovem a sã doutrina. São obedientes aos ensinamentos, à palavra do Pai Eterno e vivem por meio do Messias e do Espírito Santo. Assim como dito em Tito 1:9, e apegue-nos firmemente à mensagem fiel, de maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Olha como é forte, eu vou ler agora pausadamente esse versículo. E apeguem-se firmemente à mensagem fiel. Da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Aqui você vai olhar Abel e Caim. Você vai ter que refutar a igreja que é gerada assim como Caim. E você vai ter que se apegar à doutrina correta, que é gerada como filhos de Abel. Agora vamos ter uma escolha a fazer. Prestar um culto racional ao Eterno como Caim ou como Abel. Qual escolha você vai fazer? Essa escolha vai determinar a tua vida na eternidade. É esta escolha que vai determinar a tua vida na eternidade. Porque se você olhar no trecho, quando nós lemos, Deus aceitou a oferta de Abel, ele aceitou Abel e sua oferta, ele aceitou os dois. Ele não aceitou só a oferta, aceitou Abel e a oferta. Quando ele rejeitou Caim, ele rejeitou Caim e a sua oferta. Significa que o que você oferece ao Senhor é a tua vida. O que você oferece ao Senhor é o teu corpo em santificação. É isso que você está oferecendo ao Senhor. E é através disso que vai determinar a tua morada na eternidade. Se vai ser com Ele ou se vai ser afastado dele. Agora, uma pergunta que sempre fazemos, para a gente concluir o ensino. A gente já está indo para a fase final. O que eu devo fazer? Agora eu tenho dois tipos de igreja que prestam culto racional eterno e todo aquele entendimento que a gente já viu. Hoje é um pouco mais longo. E todo o entendimento. Agora, o que eu devo fazer? Viver como Caim e oferecer qualquer coisa ao Eterno? Viver como Abel? Tirar o meu melhor para o Eterno. Antes de eu fazer as minhas coisas, eu vou tirar o meu melhor para o Eterno. Perfeito? Então, comportamentos que nós devemos praticar em relação ao nosso culto racional ao Eterno, em Romanos 12, versículo 1. A igreja que gera filhos como o Messias, Yahshua, o Filho do Eterno, Yahweh. É essa igreja que a gente tem que buscar no nosso coração. A primeira questão, como lemos a base do nosso estudo de hoje, eu vou separar em partes. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora nós vamos entender essa parte em alguns textos, e isso trazendo referência na própria palavra, para a gente finalizar o ensino. Apresentai os vossos corpos. Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre ela, ou seja, as pessoas exercendo poder sobre outras pessoas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverão ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem.
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer entender o que significa apresentar dos vossos corpos? Aqui está. Você veio em resgate de muitos ou você está aqui para ser servido? Se você está aqui para ser servido, você não está apresentando o seu corpo de uma forma que o Senhor se agrada. Se você quer liderar para mandar nas pessoas, também você não está exercendo o teu papel. Porque os homens, os governantes do mundo fazem assim. Ele exerce poder sobre a pessoa através da sua autoridade, através da sua nomenclatura, da sua liderança a qual ele exerce. E aí o que o Eterno está falando? Não será assim entre vocês. Não sou eu que estou falando. Eu vou apresentar o meu corpo agradável ao Senhor. Aí eu começo a mandar nas pessoas. E aí eu quero ser importante. Para quê? Porque eu quero ser servido. E ele diz categoricamente, primeiro você precisa ser servo. Depois do serviço você vai se tornar escravo. E por fim, você vai ter que dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é apresentar os vossos corpos. Os 3 passos maravilhosos para você prestar um culto racional ao Senhor. Servo, escravo e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a primeira conclusão. A próxima, não parou aí não, meus irmãos, calma aí que nós só começou só. A próxima, em sacrifício vivo. Então, vamos buscar lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Em sacrifício vivo. Guarde isso. 1 Pedro 2, 5. Nós estamos, como a palavra diz anteriormente, nós estamos sendo utilizados como pedras vivas, não mortas. Como pedra viva. Na edificação de uma casa espiritual. Não é mais terrena, não é mais visível. Não é mais. O Instituto, por exemplo, ele tem um lugar para nos acomodar, apenas isso. O que nós estamos fazendo é trabalhando na edificação de uma casa espiritual, que é o Senhor que está trabalhando, não nós. Nós somos servos, escravos, e damos a nossa vida a Ele, para nos tornar sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você precisa oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais aceitáveis. Portanto, em sacrifício vivo, não é você ter 50, 100, 3.000 denominações, um templo de todo tamanho. Não é. Porque é espiritual, porque é o Senhor que está movendo. Você pode ser uma pessoa que tenha um grupinho fazendo na tua casa. E pode estar agradando ao Senhor, mais do que aqueles que já estão com denominações espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Com todo respeito. Mas essa é a verdade. A terceira questão, santo, dedicado ao serviço, como vimos na nova tradução linguagem de hoje. Em 1 Pedro 1, de 14 a 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizer, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, então, santo
em santificação, é necessário. Não é uma palavrinha só, tá bonitinha aí no meio. Não. Você precisa moldar a sua vida, os seus costumes. Você precisa abandonar os velhos comportamentos para se tornar uma pessoa dedicada ao serviço, ou seja, a servir, a ser escravo e morrer pelo Senhor. Aí vamos compreender a outra etapa. E agradável a Deus, agradável a Ele. 1 Tessalonicenses 2:4. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele, o Evangelho, não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Ou seja, você não pode ser bajulado por bajulações, ganância e enganar as pessoas. Isso é Caim. Se você estiver como Abel, você não fala para agradar. Você fala o que Deus quer que você fala. Você diz o que Deus quer que você tem que dizer. Porque o Senhor prova os nossos corações. E o que Ele vai nos confiar? O Evangelho. A sua palavra. Mas que precisa ser transmitida de forma pura, verdadeira e fiel. Como vimos aqui. Este é o ato agradável a Deus. Sem manipulação, sem bajulação, sem firulas, com todo respeito à expressão. Sem criar um ambiente para que as pessoas sejam manipuladas por esse ambiente a qual a pessoa criou. Não. Colocar a palavra como tem que ser colocada. Não vou, por exemplo, agora eu estou agradando a Deus, mas lá buscando recursos de uma forma infindável para coisas que não faz nem sentido, indo atrás da ganância do dinheiro. Não, você não está agradando a Deus. Então tome muito cuidado nessa questão do que é agradável a Ele, o que é aceitável a Ele, porque senão você pode ir para os caminhos de raiz maligna e se afastar o seu coração do Senhor e pegar um atalho ao qual você foge da presença e da vontade dEle, assim como aconteceu com Caim. Perfeito? Hoje eu creio que está muito bom o ensino de hoje. Eu estou sendo objetivo em algumas coisas, porque senão vai muito tempo. Vocês podem ver que o texto ele já é um pouco extenso, mas eu acredito que traz um pouco de entendimento. Agora nós chegamos no tema central. Olha tudo que a gente precisou ver para chegar no tema central. E eu não poderia vir direto no tema central. Porque se eu não trazer o entendimento, a gente vai ficar aí devagando. Talvez eu faça outros sobre o culto racional, mas eu precisava dar essa base para a gente entender onde a gente vai pisar. Agora entramos, que é o vosso culto racional. A verdadeira adoração. Agora você vai falar assim, nossa, então quer dizer que eu vou ter mais 1 hora de palavra? Não, fica tranquilo, que já estamos indo para o final. Fique tranquilo aí, tá? Agora vamos lá então, em 1 Tessalonicenses 2:10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Uau! Vocês entendem essa questão? O que é o culto racional? Não é a tua aparência religiosa que conta para o culto racional. É como você se comporta diante de Deus e dos homens, principalmente aqueles que creem no Evangelho da Salvação. Tanto vocês como Deus são testemunhas. Olha só, Deus sendo testemunha da tua vida perante os homens.
de como nós portamos de maneira santa, santidade, santificação, justa, porque o Senhor é justo, e irrepreensível, irmãos, entre vós, aqueles os que creem. Então, entende, se você quer prestar um culto racional, além de você ter que fazer tudo aqueles passos que aprendemos anteriormente, você precisa ter uma vida, um comportamento ao qual verdadeiramente você denuncia com os teus atos que você está prestando um culto racional ao Senhor, que é a verdadeira adoração. Ou seja, não tem como ter uma fé fingida, não tem como ser aparente, não tem como. Deus não aceita isso. Você pode até enganar os homens, mas a Deus você não engana. Por quê? Porque a palavra diz que o Eterno, ele se torna testemunha de nós. Agora a pergunta que eu faço para vocês: o Eterno tem sido a tua testemunha? Por onde você passa, por onde você anda, o Eterno é a tua testemunha? Ou a tua testemunha é uma carta que você leva? É um documento que você tem que apresentar? Quem que é a tua testemunha? Porque isso aqui faz toda a diferença. E outra, como você se apresenta diante dessas pessoas de forma santa, justa e irrepreensível? Ou você é uma pessoa que se apresenta diante dessas pessoas, quando você vai embora, o seu irmão fala assim: ainda bem que foi. Porque é isso que significa a questão do culto racional, a verdadeira adoração. Então que crave no teu coração todo este ensino de hoje, para que você entenda que cultuar ao Senhor, ou prestar um culto de forma racional, não é local. Não é local, é você. É aonde você estiver. Em todos os lugares que você tiver. Isto é o culto racional. Por fim, as raízes divinas, o caráter de Cristo. A gente vai sempre traz aqui no final duas características para a gente desenvolver. Então, a base para essas características, eu vou trazer até que a gente viva isso plenamente. Em 1 João 2,6 nos ensina que quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. É uma coisa que tem que estar nos nossos corações, meus amigos. Ah, você afirma que o Senhor está na tua vida? Ah, sim, irmão. Então você deve viver como ele viveu. É a primeira questão. Diante disso, diante de tudo que a gente aprendeu hoje, tem duas palavras que tocou o meu coração quando eu estava escrevendo esse texto de hoje. A primeira questão é integridade. Porque se a gente não tiver integridade, qualquer coisa vai romper. E nós vamos, em vez de ser um Abel, nós vamos ser um Caim. Se nós não tivermos integridade, isso vai ser o nosso caminho. Então, Salmos 7 e 8 nos encoraja, porque eu vejo isso como um encorajamento. O Senhor é quem julga os povos. O Senhor é quem julga os povos. É por isso que eu vejo como encorajamento. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Você tem coragem de colocar diante do Senhor e pedir para Ele te julgar? É por isso que é um momento de encorajamento diante do nosso culto racional. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Eu encorajo você a se colocar diante do Senhor e pedir para que Ele julgue a tua vida. Um dia eu fiz isso, meus irmãos. Eu já vou para a segunda parte. Eu estava num momento de aprendizado, de envolvimento, e eu senti que eu precisava colocar isso diante do Senhor. Eu falei: Senhor, julga-me. E seja qual for a consequência, eu só te digo uma coisa: eu aceito. Eu precisava disso. Aí o Senhor veio ao meu encontro, porque eu creio nessa verdade. E me disse algo que também está nas Escrituras.
José, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mas ele não disse nessa expressão, ele me fez relembrar Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mas é como se eu estava entendendo o que era para mim. Então eu coloquei o José. E naquele momento, eu entendi que o amor, a misericórdia, a compaixão, a compreensão do Eterno é maior do que os nossos pensamentos juntos. Nós não vamos conseguir compreender a sua totalidade enquanto a gente estiver aqui. A outra questão, fidelidade. Provérbios 26. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Hoje a palavra está forte aos nossos corações. E também é um encorajamento. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Busque então ser fiel aos princípios do Senhor. Busque viver como o Messias viveu. Encoraje outras pessoas a fazer o mesmo. Agora, alguns ensinamentos para a gente finalizar. Vocês estão preparados para a gente ir para a reta final? Então, vamos para a reta final. Somos a morada do Pai Eterno. Portanto, onde estivermos, ali Ele estará conosco. O reino dos céus é movimento. Enquanto você estiver em movimento, e será estacionário. Enquanto você estiver inerte. Você precisa escolher. Logo, o culto racional que você pode e deve fazer ao Eterno, a verdadeira adoração, é por meio da sua vida, por onde você andar, com o tempo que lhe resta neste mundo, pois o tempo é a vida que o Eterno lhe deu, para aprendermos a fazer a vontade dele. Você não precisa ir para um local físico para cultuar ao Eterno. O local físico que o Eterno escolheu para fazer morada é o seu corpo. Este é a verdadeira casa do Eterno. A habitação dele é você. Quando estiver reunidos em um local, deve ser somente para adorá-lo em espírito e em verdade. Compartilhar da mesma fé, crença, valores, princípios morais e éticos, tendo o Eterno como vossa testemunha. Este é o culto racional que agrada ao Eterno. Comportar-se de maneira indivisível em tudo o que fizer, pois igreja do Eterno não é ir à igreja, mas ser a igreja. Sendo assim, construa uma mentalidade de sou igreja dentro da igreja. E quando eu sair de um local que se domina como igreja, na verdade eu continuo sendo a igreja do Deus vivo, pertencente a Cristo, que me salvou e me libertou, e por fé crê que Ele vive em mim até a eternidade. Vocês não entenderam que são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são este templo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17. Eu deixo esse versículo como encorajamento também. E para concluir, vamos fazer aquela leitura final do versículo de hoje e fazer uma oração para a gente finalizar o nosso ensino. Hoje o tema foi culto racional eterno. Eu espero que essa palavra entre no teu coração assim como entrou no meu. E também espero que essa palavra o faça pensar, o faça refletir sobre as coisas. Como você tem conduzido a tua vida diante do Eterno? Se você tem sido uma pessoa relaxada, desculpe o termo e a expressão, assim como foi Caim, ou você tem sido uma pessoa
atenta, zelosa, assim como foi Abel. Eu espero que no teu coração, em verdade e em espírito, você tenha sido como Abel, para que você gere fruto do eterno em ti, por meio de Cristo. Porque é esta figura que o Senhor busca em nós. Prestar um culto racional, como a palavra nos transmite, é viver assim como o Messias viveu. Na nova tradução linguagem de hoje, Romanos capítulo 2, versículo 1, nos ensinou nesta noite. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Perfeito? Meus amigos e irmãos. Então, vamos fazer uma oração breve e finalizar. Pai eterno, em nome de Yahshua, teu filho, obrigado pela ministração deste dia, desta noite. Nos ensinou muito, Senhor, ao que é um culto racional ao qual te agrada. Que nós possamos, em nosso coração, verdadeiramente crer nesse caminho, crer nesse princípio, crer nessa verdade. E que se um momento ou outro nós tivermos que ir a algum lugar, estar em comunhão entre os irmãos, que seja assim, para prestar um culto racional em unidade, em espírito e em verdade. Pois o que o Senhor verdadeiramente se agrada como culto racional não é ir a um lugar, é estar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Pois nós somos, como a tua palavra declara, o templo do Senhor. E este templo é o meu corpo, que eu entrego, que nós entregamos em sacrifício vivo, de forma agradável ao Senhor. Em nome de Yahshua, para a honra e glória do teu santo nome, que o Espírito de Yahweh opere em nós e essa verdade nos transforme para todo o sempre. Amém. Pessoal, boa noite. Muito obrigado, então, pela presença de vocês nessa noite aqui, nesse ensino, nessa ministração. Aqueles que vão assistir esse vídeo em outro momento, que essa palavra verdadeiramente chegue no teu coração, aqueça o teu coração e que seja um momento de divisão na tua vida. Então, que a paz de Yahshua esteja com cada um que vai assistir essa ministração no momento oportuno e aqueles que estão aqui conosco nessa noite. Então, boa noite. E para vocês que vão assistir em outro momento, boa tarde, um bom dia, e que você seja edificado por essa palavra. Muito obrigado, e obrigado a vocês que estão aqui presentes.